O tema da nossa mensagem hoje é a hora da decisão. Queridos, hoje nós vamos ver a história de uma mulher que ela percebeu na vida dela que ela não podia mais adiar uma decisão na vida dela. E aí a gente traz para a nossa vida que tem muitas coisas que a gente fica adiando a decisão, mas hoje o Senhor está dizendo, hoje é a hora da minha decisão, hoje é a hora da sua decisão. Então preste atenção, que o Espírito Santo fale no seu coração, que você esteja com seus ouvidos abertos para essa palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versos 25 ao 34, nós vamos abrir. Evangelho de Marcos. Amém? Acharam? Amém. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. E ela gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que Jesus tem um vá em paz para mim e para você hoje, em nome de Jesus. E para você ficar livre do seu sofrimento. Seja um sofrimento físico, espiritual, emocional, seja o que for, mas o Senhor tem um vá em paz para você nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Toda vez que a gente lê essa mensagem da mulher do fluxo de sangue, a gente pensa no tamanho sofrimento dessa mulher. Irmãos, você imagina uma pessoa carregar uma doença por 12 anos? 12 anos que ela sangrava e ninguém conseguia aliviar essa doença, essa situação dessa mulher. E além dela passar por tudo isso, ela era uma mulher rejeitada pela sociedade, porque ela não podia ficar no meio daquelas pessoas, ela não podia ir ao templo, ela não podia ficar ali, porque a presença dela, somente a presença dela já tornava as pessoas impuras. Então ela sofria, além do sofrimento físico dela, ela sofria também emocionalmente, com a solidão, com o abandono das pessoas por viver longe de todos. E a mulher, ela não sabia o motivo daquela enfermidade, mas ela viveu aquela realidade por 12 anos. E a Bíblia diz que ela sofria um sangramento constante. Por isso, na lei judaica, ela era uma mulher impura. Ela carregava um peso social e espiritual por ser impura, por ser excluída da sociedade, do convívio com as pessoas, da vida religiosa.
ela vivia em isolamento. Então imagine, irmãos, a dor daquela mulher. Você pode imaginar a dor daquela mulher? Ela era marcada por preconceitos, por tristeza, né? E diante de todos esses anos de dor e sofrimento, ela procurou ajuda. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela com médicos para resolver a situação dela. E nada adiantou. A palavra diz que nada adiantou. E aí essa mulher resolve tomar uma decisão corajosa. Ela agiu com uma fé corajosa. E lendo esses versos da palavra do Senhor, tem algo que destaca aqui, que eu e você precisamos prestar atenção, porque às vezes a gente lê uma mensagem, uma palavra, lê uma passagem bíblica e a gente passa despercebido, mas o Espírito Santo me trouxe essa reflexão nessa noite. Sabe o que é? Nada acontece na vida sem uma decisão corajosa. Aquela mulher teve que tomar uma decisão corajosa para algo acontecer na vida dela. Então o Senhor nos traz nessa noite, eu e você, eu não sei qual é a decisão corajosa que você precisa enfrentar, mas eu sei que a gente precisa tomar uma decisão corajosa. Aquela mulher teve uma experiência com Jesus porque ela entendeu que aquela hora era uma hora de decisão, era uma hora de mudança, uma hora que ela tinha que se posicionar. Ela já tinha ouvido falar do Mestre Jesus, que ele fazia milagres, que ele curava cegos, paralíticos. Então ela pensou, ele pode me curar também. Só que ela não podia entrar no meio da multidão, porque as pessoas a rejeitavam. Então era uma decisão realmente corajosa que ela teve que tomar, porque ela não aguentava mais viver daquela forma. Provavelmente ela disse, eu não aguento mais, eu tenho que fazer algo. E o momento da mudança chegou para ela. Ela tomou uma decisão corajosa. Ela acreditou, irmãos, que se somente ela tocasse, né, na orla do vestido de Jesus, no manto de Jesus, ela poderia ser curada. Ela não queria nem somente assim, Jesus me cura, ela queria somente tocar no Mestre. Então isso traz para a gente uma reflexão muito maravilhosa. Ela cria que se somente ela tocasse nas vestes de Jesus, aquilo era suficiente para ela ser curada. E foi essa fé corajosa que fez aquela mulher superar todos os obstáculos e enfrentar a multidão para se aproximar de Jesus. A experiência dessa mulher não é apenas uma história de cura, é uma história de coragem, né? É uma história de perseverança, é uma história de ousadia, é uma história de alguém que tem fé, é uma história de transformação. Irmãos, ela poderia escolher continuar doente, ficar ali no cantinho dela. Ah, comigo não tem jeito mesmo. Como muitas vezes a gente faz. A gente fala assim, eu não vou mais na igreja não, ou para mim não adianta, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Não, tem hora que o Senhor quer que a gente tome decisão corajosa. E é o Espírito Santo quem vai revelar qual é a decisão corajosa que eu e você precisamos tomar. Ela poderia continuar doente, sem identidade, sem dignidade. Ela poderia continuar vivendo distante do convívio social. Poderia. Diante da oportunidade que ela teve, ela tomou a decisão certa. Glória a Deus que ela tomou essa decisão certa. E a partir de então, a história daquela mulher mudou completamente. A vida daquela mulher passou a ser totalmente diferente, porque ela entendeu que aquele momento era o momento da sua decisão. E agora, irmãos, é comigo e agora é com você. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E o Senhor fala conosco, agora a decisão é minha e a decisão é sua. Quem tem que tomar essa decisão por Cristo
Sou eu e é você. Hoje nós temos oportunidade de exercitar a nossa fé e tocar em Jesus, para viver um milagre, para viver uma transformação. Sabe, irmãos, para que esse sangramento da nossa alma seja estancado de uma vez por todas, em nome de Jesus. Porque é só o poder maravilhoso de Jesus que pode fazer isso. A hora de tocar nas vestes de Jesus é hoje. Hoje é a hora da oportunidade que Deus nos dá. E o que você e eu podemos aprender com a história dessa mulher? Eu quero que os irmãos repitam comigo. Agora é a hora da minha decisão. Vamos lá? Agora é a hora da minha decisão. Amém. Agora é a hora da decisão. Então, número 1. Vença todas as barreiras e se aproxime de Jesus. Vença todas as barreiras. Os versículos 27 e 28 diz assim, que quando ouviu falar de Jesus, ela chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. Apesar de tantos anos de dor e sofrimento, de várias tentativas sem sucesso para ser curada, o que me impressiona, irmãos, na vida dessa mulher é que ela não desistiu de buscar o seu milagre. Ela buscou em médicos, ela buscou vários anos gastando o que ela tinha, mas ela não desistiu. Mesmo ela tendo uma condição de impura, ela não deixou que essa condição acabasse com a esperança dela. Ela poderia ter se acomodado na dor. Ela podia ter ficado acomodada com a dor, do sofrimento. Ela poderia ter desistido. Ela poderia ter aceitado aquela condição. Mas a sua fé era maior que o sofrimento que ela estava enfrentando. E glória a Deus por isso. A nossa fé precisa ser maior que o nosso sofrimento, que a circunstância que a gente está passando. Em nome de Jesus, nossa fé tem que ser maior. Então, quando ela soube que Jesus estava passando por perto, ela tomou uma decisão corajosa, mas ela teve que enfrentar barreiras. E a barreira daquela mulher era aquela multidão. Ela tinha que enfrentar o preconceito, as críticas. Ela enfrentou a multidão, ela venceu vários tipos de barreira para ser curada ali. E ela sabia que ela não podia encostar em ninguém, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Então, vocês imaginam, irmãos, Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão e ela estava ali no cantinho e ela tinha que vencer aquela barreira. E ela não queria contaminar ninguém, deixar alguém impuro, mas ela disse, eu tenho que tomar uma decisão corajosa. Então, ela tomou. Ela teve que enfrentar o medo, a vergonha, a religiosidade para chegar perto de Jesus. A fé daquela mulher, irmãos, ultrapassou limites. A atitude dessa mulher nos desafia a não desistirmos. A atitude dela desafia a gente. Porque tantas vezes a gente desiste de coisas porque existem barreiras. Existem barreiras que querem nos impedir e a gente fala, não vou tentar não. Acho que não é para mim. Mas Jesus está dizendo que a gente precisa enfrentar barreiras. Hoje nós também enfrentamos muitas barreiras para nos aproximar de Jesus. E muitas vezes essas barreiras não são visíveis como uma multidão, né, que era para aquela mulher. Elas estão nas situações que nós vivemos. As barreiras estão nas situações que nós vivemos, nos sentimentos que nós carregamos. E, infelizmente, até mesmo nas palavras e atitudes das pessoas mais próximas. Muitas vezes as palavras das pessoas que estão ao nosso redor são barreiras que querem impedir a gente de chegar perto de Jesus. Às vezes, queridos irmãos, a barreira está dentro da nossa própria família. Em críticas, em julgamentos, falta de apoio. Né? Às vezes a gente quer um apoio de alguém, não quer críticas, mas não é isso que a gente recebe. Que muitas vezes pessoas da própria família não compreendem a nossa fé.
Outras vezes a barreira é uma situação difícil que parece tirar nossas forças. Uma enfermidade, um problema financeiro, são barreiras. Uma perda de alguém querido, um período de espera longa, são barreiras que nos impedem de aproximar de Jesus. A gente enfrenta também as barreiras da culpa, do medo, da vergonha, da incredulidade. Nós enfrentamos esses medos. Muitas vezes a incredulidade sussurra no nosso ouvido que nada vai mudar. Eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo, mas a incredulidade, as vozes da incredulidade sussurram no nosso ouvido. Não vai dar certo, não é isso, não vá, fique parado. E hoje o Senhor está dizendo, não ouça essas vozes, vença as barreiras da incredulidade. Mesmo às vezes a religiosidade, que muitas vezes a gente mesmo se pega nessa religiosidade, ela nos afasta da intimidade verdadeira com Jesus. Então isso é uma barreira muito grande. Mas assim como aquela mulher rompeu todas as barreiras para tocar em Jesus, nós também somos chamados a fazer o mesmo. Amém? Nós somos chamados a tocar em Jesus. Porque a fé que toca Jesus é a fé que não desiste. Glória a Deus. Né? A nossa fé é uma fé que não desiste. Né? Se a sua fé está desistindo aí, você está desistindo por muitas coisas, a sua fé não é a verdadeira. Eu já falei, não sei com quem eu estava conversando, não podemos viver uma fé fingida. Precisamos viver a fé verdadeira, em nome de Jesus. Porque a fé que toca Jesus é uma fé que não desiste, é a fé que insiste mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Essa é a fé que a gente precisa. E o resultado dessa fé, quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. Imediatamente. Hoje, se nós decidirmos tocar em Jesus com essa mesma fé, também veremos milagres acontecerem na nossa vida, em nome de Jesus. Qual milagre você está esperando? Toca em Jesus nessa noite e você vai receber imediatamente a sua resposta. Eu creio nisso, irmãos, em nome de Jesus. Nós não vivemos por aquilo que nós enxergamos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós acabamos de cantar aqui e nós não podemos mentir na hora do cântico, na hora do louvor. Nós precisamos continuar declarando que a fé que nós temos em Jesus é uma fé que não desiste. Amém? Então, é preciso ter fé, é preciso perseverar, é preciso continuar buscando Jesus, ainda que você esteja enfrentando barreiras, ainda que você esteja impedido de se aproximar de Jesus. Continue crendo, continue buscando, mesmo quando tudo parecer difícil demais. Continue buscando. Porque tudo que é difícil demais para mim e para você, para Deus não é difícil, irmãos. Não é difícil. Assim como aquela mulher, também podemos vencer as barreiras para recebermos o nosso milagre, a nossa cura. Qual é a barreira que separa você do seu milagre? Pensa aí. Qual é a barreira? Qual é a barreira que está te impedindo de sair daqui curado, liberto, transformado pelo poder do nome de Jesus? Qual é a barreira? Não importa qual seja a barreira. A decisão de nos aproximar de Jesus precisa ser muito maior do que qualquer barreira que a gente enfrenta. A decisão da gente buscar a Jesus tem que ser maior do que a barreira, em nome de Jesus. Nossas dores, nossos sofrimentos, nossas dúvidas, nada disso pode ser maior do que o amor que Ele tem por nós e o desejo que Ele tem de nos receber. Qual a barreira que nos impede hoje de sair daqui curado e liberto? É a vergonha? É o pecado? É a frieza espiritual? É o medo de mudar? É a falta de fé?
Irmãos, existem muitas barreiras, mas a gente precisa superar, vencer essas barreiras. Hoje o Senhor nos mostra isso. Não importa qual barreira, porque Jesus continua de braços abertos para nós. Ele não rejeita quem se aproxima dele com um coração sincero. Então, a decisão está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Vamos deixar a barreira maior ou a nossa fé maior? Eu decido deixar a minha fé maior. E os irmãos? Amém? Estão comigo? Amém? Porque no momento em que damos um passo na direção de Jesus, Ele corre ao nosso encontro. Ele é o nosso Pai. Ele é nosso irmão mais velho. Ele quer estar conosco. Amém? Então hoje é o dia de quebrar essas barreiras e se aproximar dele com confiança, com fé e com o coração aberto. Amém? Então hoje, agora, é a hora da decisão. Então, número 2, toque em Jesus pela fé. Nos versos 29 a 32 diz assim, olha, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Irmãos, Jesus sentiu que alguma virtude tinha saído dele após a mulher tocar nele. Então o toque daquela mulher não foi algo comum, foi algo diferente. Ela tocou com fé em Jesus. E Jesus percebeu que algo extraordinário tinha saído dele, né? Que algo extraordinário tinha acontecido, porque daquela mulher, saiu uma fé que extraiu virtude dele. Então, que a nossa fé seja assim. Que a nossa fé, que o nosso toque em Jesus possa extrair virtude do Senhor. É possível, meus irmãos. O poder de Deus foi ativado por causa de uma decisão corajosa que ela teve de tocar em Jesus. E sabe o que é mais incrível? Tinha uma multidão ao redor dele. Uma multidão que tocava nele. A multidão tocava em Jesus, mas foi o toque daquela mulher que extraiu virtude do Senhor, que fez aquela cura, aquele milagre. Então, muita gente estava encostando, empurrando, tocando, mas só um toque foi diferente, o toque dela. Só um toque fez o céu se mover, né? Só um toque fez Jesus parar para perguntar, quem me tocou? Então isso nos mostra que nem todo contato com Jesus é profundo. Tem contatos que as pessoas fazem com Jesus e nada acontece. Por que nada acontece? Porque é um toque de religiosidade, um toque porque eu estou acostumado. O Senhor quer que nós toquemos com fé nele. Há quem esteja perto fisicamente, frequentando cultos, ouvindo palavra, mas ainda sem experimentar o poder que transforma. Porque não é a proximidade física, né, que faz a diferença, é a fé que ativa o milagre. Então, aquela mulher não tocou apenas no manto, ela tocou com expectativa, ela tocou sabendo que algo poderia ser feito na vida dela, um milagre. Ela dizia dentro de si assim, olha, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então, se nós nos aproximarmos do Senhor com expectativa do que Ele realmente pode fazer, vai ser um toque diferente, em nome de Jesus. Esse é o tipo de fé que chama a atenção de Jesus. É esse toque que nós precisamos dar em Jesus, o toque com fé. Foi um toque decidido, insistente, foi um toque desesperado, né, irmãos? Porque ela tinha desejo de ser curada, mas foi um toque cheio de fé. Não foi um toque religioso, rotineiro, foi um toque de alguém que não tinha mais nada, mas que acreditava que Jesus era tudo.
Hoje, Jesus continua disponível, ele continua passando no meio da multidão, mas está atento a quem o toca com fé. Jesus está atento ao seu toque. Fé que atravessa barreiras, fé que não espera condições ideais, fé que se move mesmo ferida, fé que decide crer mesmo depois de 12 anos de dor. Talvez você também esteja aí orando, clamando há muito tempo, mas não desista. Toque pela fé em Jesus e você vai receber o seu milagre. A pergunta hoje é: qual o tipo de toque temos dado em Jesus? Qual é o tipo de toque? Se você tiver coragem de tocar nele pela fé hoje, ele também vai parar por você, assim como ele parou com aquela mulher. Ele vai liberar virtude, cura, milagres, resposta para você em nome de Jesus. Ele vai liberar restauração, recomeços, milagres, porque Jesus nunca ignora um toque de fé. Nunca ignora. Amém? Agora é a hora da decisão. Então, terceiro motivo. Saiba que Jesus honra quem decide crer nele. Jesus honra quem decide crer nele. Os versos 33 a 34 diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, essa mulher enfrentou uma dor por 12 anos. 12 anos. Ela já havia gastado tudo, o seu dinheiro, com médicos, mas não encontrou a solução em lugar nenhum. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter recuado, mas ela decidiu crer em Jesus. E o que aconteceu? Ela foi curada. E mais, ela não foi somente curada. Jesus não apenas curou o seu corpo, mas Jesus honrou a fé daquela mulher. Olha que maravilha. Ele a chamou de filha. Um título de identidade, um título de amor, né? Como que quando alguém chama assim, filha, a tua fé te salvou. Então a dignidade daquela mulher também foi restaurada, foi honrada naquele momento. Ele declarou publicamente que foi a fé dela que tinha salvado. E Jesus não disse: foi o meu poder que te salvou. Jesus não disse isso, irmãos. Foi o meu esforço ou o seu esforço que te salvou. Não, Jesus disse: a sua fé a salvou. Amém? Perceba que a mulher, ela se aproximou com medo, né? Ela estava com medo de se revelar. Ela não tinha uma fé perfeita, irmãos, assim como nós não temos. Ela estava até com medo, ela teve muita fé, mas não era uma fé perfeita. E é isso, Jesus busca em nós a nossa fé. E você não tem uma fé perfeita, assim como eu não tenho, ela também não tinha, mas é essa fé que fez uma transformação na vida dela. Amém? Então isso nos mostra que não é a ausência de medo que define a fé. Às vezes você vai com medo mesmo. Você vai com medo mesmo, mas você vai demonstrar para Jesus a sua fé. Amém? Mas a decisão de crer mesmo com medo, a gente tem que ir. Hoje, talvez você esteja no momento de decisão, né? Talvez você enfrente dores antigas na sua vida, situações que parecem impossível para você. Talvez tudo esteja assim, parece que sem perspectiva. Mas a palavra de Deus está clara para nós nessa noite. Agora é a hora da decisão. E se você decidir crer no Senhor, crer em Jesus, Jesus vai honrar a sua fé. Em nome de Jesus. Ele honra aquele que se aproxima dele com sinceridade. Jesus honra. Ele recompensa quem coloca confiança nele. E como disse aquela mulher, ele vai dizer a mim e a você hoje: vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. É isso que Jesus quer falar para mim e para você hoje.
Amém? Então, hoje é a hora da sua decisão, é a hora da minha decisão. Nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão corajosa de tocar de verdade no Senhor Jesus. E para concluir, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que existem momentos que precisamos tomar uma decisão crucial. É agora ou nunca. Se ela não tivesse tomado aquela decisão, irmãos, ela não teria sido curada. Amém? Então, pergunte aí ao Espírito Santo qual é a decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar para receber o seu milagre? Pergunte aí para o Espírito Santo. Momentos em que continuar do mesmo jeito não é mais opção. Você tem que dizer para o Senhor: Senhor, não quero mais viver desse jeito. Chega, já vivi a vida inteira dessa forma. Eu preciso de uma resposta. Mas o Senhor quer uma decisão sua também, em nome de Jesus. Momentos em que continuar do mesmo jeito não é mais a opção. E é justamente nesses momentos, quando tudo parece perdido, quando as forças vão acabando, quando as tentativas falham, que nasce e amadurece uma fé que agrada a Deus. Amém. Essa fé amadureça no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Não importa quantos anos se passaram, não importa quantas portas se fecharam para você, não importa quão sozinho você se sinta, rejeitado, cansado. Muitas vezes a gente se sente, irmãos, no meio de uma multidão, mas a gente se sente sozinho, rejeitado. Mas o Senhor te enxerga. Em nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. O que importa é que, se você decidir se aproximar de Jesus com uma fé sincera, algo poderoso vai acontecer. Foi assim com aquela mulher. Ela decidiu crer, decidiu se mover, decidiu tocar, e Jesus a honrou. E ele continua o mesmo, irmãos. O Senhor Jesus continua o mesmo. E hoje aqui, Jesus ainda honra quem decide crer nele. Se você crer nele com uma fé sincera, ele vai te honrar. Então, agora é a hora da decisão. Amém? Agora é a hora da decisão. Você pode continuar do jeito que está, ou pode dar um passo de fé e deixar que Jesus transforme sua vida. Que nessa noite você tome esse passo de fé. Você não fique parado. Você vá ao encontro de Jesus. Vença as barreiras. É o tópico 1. Vença as barreiras, supere o medo. Enfrente a multidão se for preciso. Aproxime-se dele com fé. Toque nele pela fé. E assim como aquela mulher ouviu, a tua fé te salvou, você também vai ouvir. Amém. Porque Jesus sempre honra quem decide crer nele. Amém? Amém? Que essa palavra fale bastante no seu coração e você tome a decisão que precisa ser tomada, em nome de Jesus. Amém?